Os desenhos de Nazca no Peru, os gigantescos geóglifos, como se fossem gravados por uma mão desconhecida na superfície estéril do deserto peruano, cativam a imaginação e agitam as mentes. Suas fotografias, às vezes surrealistas, como se fossem de outro mundo, podem ser encontradas até mesmo nas páginas dos livros didáticos, e a cada vez elas geram uma onda de perguntas. Os cientistas, após longos anos de pesquisas minuciosas, chegaram à conclusão de que essas imagens monumentais foram criadas há cerca de 1.500 anos. Representantes da enigmática cultura indígena Nazca, mas apesar dos sucessos alcançados, esses gigantescos quebra-cabeças continuam a ser um dos fenômenos mais intrigantes da antiguidade, não dando descanso a historiadores, arqueólogos e simplesmente a mentes curiosas. A primeira menção às misteriosas linhas apareceu nas crônicas espanholas do século XVI, como se fosse uma observação aleatória nas descrições de terras inexploradas. Naquela época, foram chamados de nada menos que indicadores para os viajantes, uma espécie de faróis que ajudavam a se orientar na infinita deserto. Então, por 4 séculos, os geoglifos foram como que esquecidos. Eles desapareceram da vista da civilização, permanecendo apenas como parte da paisagem silenciosa. E somente com a chegada da era da aviação no início do século XX, quando o homem conseguiu subir aos céus, essas imagens gigantescas reapareceram para o mundo, como a fênix, ressurgindo das cinzas. A primeira pessoa a olhar para esses gigantescos sinais de uma altura de voo de pássaro foi o piloto Toribio Cespi, que sobrevoou o deserto em 1927. Mas o verdadeiro estudo sistemático dessas linhas e figuras misteriosas começou apenas em 1946, graças ao trabalho dedicado da matemática e arqueóloga alemã Maria Reich. Essa mulher incrível, como se estivesse possuída, dedicou toda a sua vida aos geoglifos de Nazca, transformando-se de uma simples pesquisadora para a dedicada guardiã dos antigos segredos. Foi ela quem lutou incansavelmente para preservar esse patrimônio único, alcançando o platô. Nazca foi declarado Parque Nacional e colocado sob a proteção do Estado, salvaguardando-o dos efeitos destrutivos do tempo e das marcas da civilização moderna. O Planalto de Nazca não é apenas uma planície desértica plana, é uma enorme área, marcada por leitos de rios secos, ocupando mais de 500 quilômetros quadrados. É exatamente aqui, neste cenário estéril, à primeira vista, que se estendem as misteriosas linhas, faixas e desenhos, como se fossem gravados pela mão de um gigante artista. Os cientistas chamam esses sinais artificiais de geóglifos, imagens criadas pela remoção da camada superior do solo, revelando uma camada mais clara abaixo, o solo sob ele. O paradoxo é que o principal mistério de Nazca não está tanto nos próprios desenhos de animais e pessoas, que somam cerca de 30, mas na quantidade inimaginável de linhas e faixas. Aqui não são dezenas nem centenas, mas impressionantes 13.000. A isso se somam mais de 700 figuras geométricas, desde triângulos simples até trapézios complexos, além de cerca de 100 espirais, que se assemelham a antigos labirintos. E todas essas imagens estão escavadas no solo, formando sulcos rasos. Algumas dessas faixas atingem verdadeiramente tamanhos gigantescos. A largura delas pode chegar a 100 e, em alguns casos, até 200 metros. Sua extensão pode chegar a vários quilômetros. A impressionante uniformidade e precisão dessas linhas, traçadas como se fossem com uma régua, provoca uma admiração e perplexidade constantes. Como isso foi possível para uma civilização antiga que não conhecia a geodésia moderna e as técnicas de construção? E é exatamente aqui que surge uma série de perguntas não resolvidas, como se fossem vozes do passado, clamando por nós das profundezas dos séculos. Para onde desapareceram os milhares ou talvez milhões de metros cúbicos de terra escavada? Pois não há montes de terra, característicos de escavações dessa magnitude, ao redor das linhas. E por que a cor do solo dentro das linhas praticamente não é diferente da cor ao redor? Mas se você olhar de cima, elas parecem perceptíveis, mais claras. E, finalmente, por que dá a impressão de que algumas linhas não foram escavadas, mas sim empilhadas, como se os antigos construtores, em vez de remover o solo, na verdade, o adicionassem, formando assim a imagem. Mas um mistério que não dá sossego aos investigadores
é a completa ausência de vestígios de trilhas. Onde estão os vestígios de milhares e milhares de trabalhadores que deveriam ter percorrido esses quilômetros, desertos por todos os lados, como criar uma imagem tão grandiosa? Esse fato refuta completamente a versão de que as linhas foram criadas com simples escavações e fazem os cientistas buscar explicações diferentes e mais complexas. Além disso, as linhas e faixas parecem se cruzar e sobrepor de maneira caótica, como se as imagens não tivessem sido criadas de uma só vez, mas sim gradualmente, em várias etapas. Além disso, as linhas mais recentes, geralmente, não destroem as mais antigas, como se fossem desenhadas por cima das já existentes, mantendo seus contornos originais. Como isso é possível? Esse é mais um mistério que a ciência moderna ainda não consegue desvendar. Ao olhar para os geoglifos de uma altura de pássaro, é impossível não se surpreender com sua perfeição reta, que parece desafiar as leis da natureza. Elas, como se ignorassem o relevo, cruzam colinas, rios e vales, sem se desviar da direção estabelecida, desaparecendo no horizonte. Existem muitas hipóteses sobre a origem dessas linhas, mas nenhuma delas dá uma resposta clara às duas questões principais: como, e principalmente, por que os antigos construtores criaram essas imagens gigantescas, geodésicos modernos, armados com equipamentos de alta precisão, e as tecnologias mais avançadas são incapazes de traçar uma linha de vários quilômetros, com a mesma precisão com que os criadores dos geóglifos de Nazca o fizeram? Como eles conseguiram alcançar uma precisão e perfeição tão impressionantes, permanecendo ao mesmo tempo como criadores desconhecidos dessa maravilha? Muitos pesquisadores e entusiastas associam os geoglifos à astronomia, acreditando que as linhas indicavam a posição das estrelas e constelações, ou serviam como uma espécie de calendário, rastreando o movimento dos corpos celestes. Outros veem nelas um sentido religioso ou cultual, acreditando que eram caminhos para procissões sagradas ou invocações a forças superiores. Maria Reich, por exemplo, acreditava que as linhas indicavam o nascer das estrelas em dias específicos. No entanto, as pesquisas científicas realizadas com o uso de programas de computador não confirmaram essa hipótese, na totalidade, deixando muitos enigmas não resolvidos de lado. Os cientistas datam os geóglifos para o meio do primeiro milênio da nossa era, com base nos resultados da análise de radiocarbono, de fragmentos de cerâmica e estacas de madeira encontradas nas linhas. No entanto, essa datação indica apenas que os índios Nazca visitaram este lugar e, possivelmente, passaram algum tempo aqui, alguns rituais. Mas isso não significa que foram eles que criaram essas gigantescas imagens. Talvez tenha sido uma cultura mais antiga, que precedeu a civilização Nazca, ou, o que é ainda mais fora do comum, isso pode ser obra de alguma civilização desconhecida para nós. Os desenhos de animais e aves espalhados pelo Planalto estão, em sua maioria, localizados nas proximidades do rio Engenho. Entre eles, podemos encontrar a imagem de um macaco com dedos desproporcionais nas mãos e pés, côndor, beija-flor, lagartixa, aranha e outros representantes da fauna. Há também imagens misteriosas de criaturas humanoides, aparentemente vestidas com trajes espaciais ou estranhos cocares. E claro, a imagem das mãos atrai atenção especial, uma das quais tem 5 dedos e a outra 4. Talvez tudo isso faça parte de algum sistema especial de símbolos, codificados nos geoglifos, mas que ainda não estão acessíveis para a compreensão do homem moderno. Cientistas e entusiastas continuam suas pesquisas, sem perder a esperança de desvendar todos os segredos de Nazca, mas até agora, os mistérios desses lugares permanecem sem solução. Talvez esses desenhos gigantescos não sejam nada mais do que uma mensagem do passado, deixada para nós por criadores desconhecidos, escrita em uma linguagem que ainda não conhecemos, mas que, talvez um dia possamos entender. Talvez este seja um livro único, dirigido às gerações futuras, contando os segredos de uma civilização antiga e nos abrindo portas para uma outra realidade, onde as fronteiras entre passado, presente e futuro se desfocam e se fundem em um todo. A busca por respostas a essas questões é dificultada não apenas pela complexidade dos próprios geoglifos, mas também pela falta de mapas detalhados de toda a região.
Os pilotos de aviões turísticos que sobrevoam o Planalto descobrem a cada ano novos geoglifos que antes passaram despercebidos. E alguns moradores locais, como se fossem guardiões de antigas tradições, falam sobre a existência de outros planaltos, localizados mais adiante nas montanhas, com linhas e desenhos igualmente misteriosos que ainda não foram explorados e que talvez escondam segredos ainda mais impressionantes da antiguidade. E quem sabe que outras maravilhas e mistérios esses cantos inexplorados do deserto peruano guardam, esperando para serem descobertos